Avestruz, carne da avestruz, cheia de ômega 3, 3 vezes mais que peixe. É o ômega 3, 6, 7, 9. Sim, claro, São ômega 3, quatro, né? sendo mais importante o ômega 3, porque o seu Sim. cérebro é feito de ômega 3. Então, sem ômega 3, você fica lenta, você responde tudo devagarzinho, você esquece onde você deixou a chave, você esquece as suas aulas na escola. Então, ômega 3 também protege o coração, protege as juntas, protege contra câncer da mama, protege tudo, porque é anti-inflamatório. Então, esse gênio, eu estava procurando uma companhia que apresentava esse produto de avestruz para o mundo. Eu não consegui encontrar. Por quê? Tem um lado da medicina que é corrupto. Eu sou médico, eu falo para vocês. Eu venho de dentro da medicina. Tem um lado da medicina que é corrupta. Muito médico bom. Mas tem um lado corrupto. E é esse. Eles querem que você dependa em 20 drogas. Uma droga para acordar. Uma droga para ter relações sexuais. Uma droga para digerir a comida. Uma droga para ser alegre. Uma droga para... Então, eu não encontrava. Finalmente, eu passo muito tempo em Rondônia, eu conheci esse grande nutricionista, filho também nutricionista, e ele, primeira pessoa no mundo inteirinho que tinha esse produto. E você está fazendo uso, Dr. Ray? Você está brincando? Eu tenho asma muito, muito ruim. Minha asma desapareceu. Eu não uso mais inhalers. Então, eu tinha problema de pele, porque a cirurgia é muito estressante, eu ficava com umas manchinhas aqui, desapareceu, então... Ô, gente, pesquisou o óleo de avestruz mais de 15 anos, né? E é por isso que a gente tem sempre a alegria de recebê-lo aqui, sempre bem acompanhado, né? E a gente acredita nesse óleo que está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? E aí tem inúmeros casos, tem um ótimo caso para contar hoje pra gente, César Francisco? Tem pessoas, agora recentemente... eu ia até trazer a pergunta, mas ela está nos assistindo lá em São Miguel do Guaporé. Nós tivemos uma reunião e essa mulher chegou assegurada por pessoas para ficar, a Cida, para ficar na reunião. E naquele dia ela começou a usar um óleo. Nós doamos para ela. E está menos de 2 meses, hoje ela anda, ela caminha, ela trabalha com esse produto, ela está, assim, comunicando ao mundo que ela está de bem com a vida. Então, esse óleo, ele traz energia, aumenta a imunidade, tira todo o cansaço mental e te dá mais oxigenação no cérebro. Número 2, como funciona? Cérebro anti-inflamação. Simples. Óleo de avestruz é simples. Cérebro, se ser mais inteligente, lembrar as coisas, anti-inflamatório. Qualquer coisa que cause inflamação vai combater. Acne, bactéria ataca a sua pele da poluição, vai ficar vermelho. Vermelho é inflamação. Ômega 3 para a inflamação. Agora é hora da gente descobrir os benefícios do óleo de avestruz. Hoje nós vamos falar desse óleo, ainda pouco divulgado no Brasil, mas já é muito conhecido em países como a Inglaterra, França, Austrália e Estados Unidos. O óleo do avestruz tem várias propriedades terapêuticas e também estéticas. E ele é muito diferenciado por causa dessa alta absorção. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o óleo de avestruz e a gente já volta conversando sobre isso hoje no De Bem com a Vida. Com mais de 120 milhões de anos de existência, o avestruz é uma das espécies de animais vivas mais antigas. Originária da África, o avestruz é uma ave não voadora. Suas asas servem de proteção e ajudam o bicho a se equilibrar quando corre, atingindo 60 km por hora. Normalmente, eles pesam de 90 a 130 quilos e medem cerca de 2 metros. O ovo de avestruz é o maior que existe. Pesa quase 1,5 kg e seu tamanho corresponde a 25 ovos de galinha. A casca é tão grossa que é usada por alguns povos para carregar água e comida. O alimento preferido do avestruz é um besouro que tem cor de metal. Por isso, tudo que brilha chama a atenção dele e pode acabar comendo pregos, relógios e outros objetos por engano. Além de possuírem carne saborosa e magra, o avestruz tem couro resistente e plumas muito bonitas. Por isso, são animais muito visados para a criação comercial.
Os produtos originários do avestruz comercializados no Brasil são as plumas, a carne, o couro, os ovos e o óleo. O óleo de avestruz é extraído da gordura da ave. Muitos não sabem, mas o óleo tem propriedades terapêuticas e estéticas muito poderosas. Agora, no De Bem com a Vida, você confere todos os benefícios do óleo de avestruz. Para entender, é bom contar essa pequena história. Você mostrou ali uma historinha do avestruz. Todos os óleos, os produtos oleosos, têm ômega 6. Mas não tem o 3. Tá. Então, o óleo de avestruz a gente chama de completo, porque tem ômega 3, 6, 7 e 9, numa concordância mais próxima da necessidade humana. De acordo com a OMS, nosso corpo depende de consumir esses ácidos, que o corpo não produz, mas precisa de absorver. O avestruz tem eles numa concordância que é uma performance humana. Ele tem a idade Muito humana. compatível. É só para entender, o avestruz vive 80 anos. Nossa! Ele igual humanos, É. reproduz até os 45, perto de humanos. Temperatura corpórea dele é igual a humanos. O tamanho molecular desse óleo de avestruz é igual ao tamanho da molécula humana. Ele tem o óleo mais compatível. Então, quando eu tomo esse óleo, que é o alimento dele, o ômega 3 que está nele é 2 vezes mais o ômega 3 puro, natural, que vem do Japão, que é o salmão. Olha. A maior fonte de ômega 3 mundial está ligado à importação de ômegas do Japão. O avestruz tem o dobro e ele está mais próximo da necessidade humana. E quando você faz o uso do suplemento, aqui eu estou vendo que tem vários outros usos. Você usa ele em cremes, shampoo, o que é? São Nós desenvolvemos uma Shampoo. fábrica de cosméticos chamada Ômegas da Amazônia, até para trazer emprego e gerar renda em Rondônia. E essa fábrica de cosméticos, então, faz esse creme corporal, que está rico em ômega 9, que faz regeneração da pele, que melhora a produção de novas células. E tem o facial, que é aquele lá que é para mancha na pele, tem um para dor localizado, que é o Geltrus. Então, nós desenvolvemos uma linha cosmética e uma linha de alimentos. Então, são 2 fábricas desenvolvidas em Rondônia, tudo idealizado pela necessidade de aproveitamento desses ômegas, que é completo. Imunidade, comprovadamente a imunidade. A imunidade mais alta vai nos livrar de que tipos de doenças? Por exemplo, lúpus, diabetes, até obesidade. Por incrível, a obesidade. É uma inflamação, Aquele que trabalha no hipotálamo. Isso era na área cerebral e aumenta a memória. Por exemplo, nós precisamos, nosso cérebro, ele é cerebrosídeos, né? Massa cinzenta. Então, ele aumenta a memória, aumenta a capacidade, por exemplo, de Alzheimer, por exemplo, que é um problema sério. Comprovadamente, os ômegas 3, 6, 7, cada um tem uma função. Tem uma função. O 3 é imunidade, de uma forma geral, aumenta. O 6 seria a questão de circulação, a hipertensão arterial. O 7 seria a questão da pele. Aquele brilho na pele. Exatamente. É isso, é muito importante o 7. O 9 seria a questão, por exemplo, da cortisol. Cortisol, na verdade, são radicais livres. Que causa envelhecimento. Envelhecimento e retenção hídrica, obesidade. Então, o ômega 9 ele é muito importante para redução de gordura, principalmente abdominal. Então, e dizem que quem gosta muito de malhar está se aderindo muito porque ele ajuda a definir a massa muscular. As academias hoje... Está virando uma febre, né? Fala um pouquinho sobre isso, José. Então, as experiências nós fizemos em 10 anos, utilizando, antes de fazer pesquisas, porque eu, criando o avestruz, precisando de renda familiar, precisando de provar a questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia, eu comecei a criar o avestruz, me apaixonei por essa gordura, comecei a fazer arroz e feijão com essa gordura, assim como se alimenta com óleo de soja, que a 70 graus o óleo de soja já perdeu as propriedades. E o de avestruz? O de avestruz vai a 120 graus com as mesmas propriedades. Olha então você pode fritar um bife, você pode fazer um arroz, pode você ainda está trazendo nutrientes para dentro. Exatamente. E essas pessoas que tinham um pouquinho acima do peso, que estavam com problema de perda de massa muscular,
As primeiras experiências que nós fizemos foram em pessoas doentes, gravemente doentes, com imunidade baixa. Vou dar exemplo de um grupo de pessoas com câncer com AIDS. Todas as pessoas doentes podem e devem alimentar de um produto que tem ômegas. Então eu peguei esse grupo, acompanhado de profissionais, e doamos o óleo para eles tomarem. Então eles saíram da morte para a vida. Olha Isso, só. pastor, bispa, não tem preço. Olha que Tirar uma demais. pessoa da sarjeta, que não tem mais capacidade de sobrevivência, que está desenganado da saúde, situação, e voltar a viver. E como é que a pessoa toma o óleo de avestruz? O óleo de avestruz ele é ingerido em gotinhas na salada. Você pode colocar no lugar, como se coloca o azeite. Dá uma espirradinha. Assim. Pode tomar puro, pode fazer uma sopa, enriquecer uma comida de uma criança. Olha, crianças. Quem sabe um dia, mais pra frente, nós vamos trazer, vamos preparar aqui um bife, uma comida com óleo de avestruz. Com óleo de Muito show. avestruz, muito muito bom, show. muito bom, muito bom mesmo. Olha, eu adorei saber dos benefícios do avestruz, conhecer esse óleo que eu não conhecia e a gente mostrando aí para o Brasil inteiro essa febre que já chegou nas academias e claro que todo mundo que quer uma vida saudável, né? Então ele tem o hidratante, o creme de rosto, o gel truz, que ajuda a cicatrizar também esse gel? Importante. Esse gel, na verdade, ele é para dor, né? Para dor. Para cicatrização, nós temos... nós estamos falando de alimentos. Quando eu falo do óleo puro, eu falo de comida, de alimento. Mas o uso popular em Rondônia já se tornou uma febre de utilização dessa gordura nas regiões que são feridas. O doutor acompanhou alguns casos e que acaba a regeneração é muito rápida. Alergia, assaduras, né? De uma maneira surpreendente, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Olha, adorei. Hoje a gente conversando com o José Francisco Cardoso, empresário, ele que cria avestruzes e trouxe essa pesquisa que é uma novidade. E também o doutor Osmar Alves, médico, que é citopatologista, falando... A verdade é que você acabou chegando lá. Cheguei lá. Bom, há quanto tempo? E experimentou? Claro. Para você mesmo? Claro. Para mim, para minhas cadelas, para minha mãe e para uma sobrinha. É mesmo, é? Eu tenho um amigo meu que ele só me liga e fala assim, traz mais um para mim, né? Ele sabe que o seu José manda, né? Um amigo aqui, ele abastece, né? Aí ele leva, ele tem a cachorra dele é enorme. Aí é 2 gotinhas, tintim, né? E, então como que você usou? Passou tudo, viu? A bichinha ficou forte. E olha que esteve à beira de partir para o andar de cima. Eu tive uma cadelinha que teve que ir para uma cirurgia porque ela está com câncer numa mama. E ela foi para a cirurgia. No pré-anestésico, ela fez várias paradas respiratórias. Então, foi contraindicada. Mas eu já tinha orientado a veterinária e o anestesista lá do veterinário que ela... Eventualmente ela caminhava e ficava ofegante e com a linguinha toda cianótica. Médico chama cianótico, é quando está roxinha. Sim. E aquilo quer dizer que é deficiência grave. E eu já tinha orientado ela a isso. E tá bem, ela me telefonou, olha, doutora, não foi possível a cirurgia da sua cadelinha e tal. Óleo ômega 3. De avestruz. O 3, desculpa, é o queridinho, né? Óleo de avestruz. Eu pá na cadelinha, ela é gordinha, tem 12 quilinhos, então eu dou 6 gotinhas de manhã e 6 de noite. A cadelinha... Seguiu até o ritual que ele manda, né? Metade do peso. Claro. A cadelinha corre pelo pátio inteiro. Olha, e gente, não fica mais coisa, cianótica. É mesmo? É uma coisa inacreditável. Doutora, mas isso aqui não é um remédio. Não, é um complemento nutritivo, né? Porque que todos nós precisamos. Né? Falam muito do ômega 3, que realmente é muito bom, e tanto é que aqui tem, né? Mas quando você se nutre, porque isso é nutrir. Nos falta os ômegas. O que são os ômegas? Os ômegas é aquele ácido graxo essencial. O que quer dizer essencial? É aquele ácido graxo que o nosso organismo precisa, mas não consegue sintetizar através de outro alimento.
Tem que ser o dito cujo, né? Nós temos que Vocês ainda estão no Rio ingeri-lo. Grande do Sul, que é um bocadinho mais frio do que nós. Já foi, pelo menos. Né? Continua sendo. Você possivelmente possa até produzir salmão em alguns pedaços. Né? Não, o senhor sabe que eu andei em todos os supermercados lá de Pelotas, pelo menos. Então é o seguinte, o peixe, para ter os ômegas, né, ele tem que ser de alto mar. E frio, né? É sim, alto mar é frio, né? Eles se alimentam lá das algas, dos plânctons, não sei do que mais. E, então, os peixes que estão sendo vendidos atualmente no comércio são peixes de cativeiro. A maior parte é de cativeiro. Eles se alimentam... Criado a ração. A ração. E ração misturando comida que o peixe jamais comeria. Exatamente, exatamente. Né? Então esse peixe é fraquíssimo em ômegas. Necessários. Precisa o quê? Diminuir os alimentos industrializados e incluir alimentos saudáveis, alimentos nutritivos. O óleo de avestruz entra justamente aí. Ele é uma opção de alimento saudável, nutritivo, rico em ômegas, que auxilia até mesmo no funcionamento do nosso cérebro, do nosso coração e também promove benefícios na nossa parede intestinal. A homeopata Marlene Alves diz não ter dúvidas sobre a eficácia do óleo. Eu usei o óleo de avestruz em 3 pessoas, comprovada com gordura no fígado. Hoje é um caso sério, é complicado para se curar e usando adequadamente esses óleos de avestruz. Após 3 meses de uso, todos eles fizeram exame novamente e comprovaram. Nenhum deles mais tem gordura no fígado. A lavradora Helena Maria impressionou os participantes com um depoimento que pode ser inexplicável para muita gente. Segundo ela, há 2 anos sofreu um AVC. Os médicos que atenderam disseram que as sequelas seriam graves. Poderia não andar e ainda perder a fala. E usando o óleo eu voltei a ser o que eu era. Voltei a ficar normal, voltei a falar, voltei a andar. Então, para mim, foi muito bom. Os benefícios... A senhora, como médica, indicaria isso também, doutor? Absolutamente. Absolutamente. Porque o que eu estudei? Eu tenho estudado muito mesmo a respeito dos ácidos graxos. Então, os ácidos graxos são essenciais à nossa vida. E é assim, cada célula do nosso organismo, vamos supor que isso aqui seja uma célula. Cada célula do nosso organismo tem em sua volta uma camada lipídica, como a gente chama. Aquela camada lipídica é para proteger a célula. Protetora mesmo. Protetora. É uma camada de ácidos graxos. E quem compõe essa camada na volta de cada célula são os ácidos graxos, principalmente os ômegas. E na falta dos ômegas, o que acontece? Essa célula fica vulnerável. Como, por exemplo, uma pessoa com AIDS, ela baixa a imunidade. Ela baixou a imunidade de um modo geral. Então, todas as células dela... O organismo não reage mais. O organismo não reage por quê? Porque não tem aquela camada protetora. E que impede que a célula adoeça. Esses óleos de soja, então, por esses exemplo... óleos de garrafinha, não? Eu, de modo geral, também não como quase em casa, mas quando eu como em casa, eu separo muito. O que eu como na rua, eu separo muito. Eles estão condenando mesmo, né? Dizendo, estão não condenando, pode, não... sim. A princípio, eu acho que o óleo de avestruz não tem erro, por causa disso que eu falei inicialmente. Ele completa a célula do nosso, restaura a célula do nosso organismo. Então, se ele tem a capacidade de restaurar a minha célula boa, quer dizer, ele não vai nem restaurar a célula boa, ele vai me fortificar a célula boa. No momento que eu me fortifiquei da célula boa, a célula ruim cai para o chão. Então, eu não abandono hoje o óleo de avestruz. Inclusive, eu, particularmente, Maria Alice Vieira Pereira, cardiologista, com arritmia cardíaca de longos anos. Já fiz cateterismo cardíaco, já fiz ecocardiograma, já fiz tudo quanto foi exame necessário para descobrir a causa da minha arritmia cardíaca. Já usei dos melhores arrítmicos para melhorar a minha arritmia cardíaca. Eu nunca consegui. Eu sempre tinha medo, porque de vez em quando disparava assim. Eu nem comentava com ninguém, porque eu me tratava, eu sou cardiologista, me tratava mesmo. Quando eu passei a usar o óleo de avestruz. É mesmo, doutor? É verdade.
Quando eu comecei a usar óleo, eu não me dei conta, sabe? Quando as coisas ruins desaparecem da vida da gente, a gente não se dá conta, né? É verdade. Eu não me dei conta. Aí, de noite, eu lendo assim a respeito, de novo reli sobre a arritmia cardíaca. Eu digo, mas e cadê aquela arritmia que eu tinha? Não tem mais. Pois. De longos anos, há 30 anos, não é de 5 dias, há 30 anos. Sempre usei, eu como cardiologista uso o que há de melhor de medicação. Os laboratórios, a indústria farmacêutica fornece para nós sempre o que há de melhor. Então eu sempre usei o que havia de melhor, nunca desapareceu. Quando eu passei a usar óleo de avestruz, eu me dei conta, vem cá, tinha arritmia. Gente, adeus. Pois é. Aí oxida, e aí o que era bom virou veneno. Que tá. O óleo de soja com 70 graus, ele quebra as propriedades. O óleo de avestruz, ele chega com a 110 graus, mais ou menos, e não perde propriedades nenhuma. Então, ele é resistente, ele é capaz de fritar um ovo na sem verdade, perda. ele é uma banha, né? Ele é uma banha. A banha de porco também aquecida não perde. Ela aguenta mais. Mesmo? Por quê? Né? E a banha do de Rio Grande do porco... Sul sabe que usa isso lá demais. E a banha de porco está com 20%, 22% de ômega 6. O ômega 6 está equilibrado nesse percentual. O problema é um óleo de soja que tem 70% de ômega 6. Por isso que é condenado o óleo de soja, óleo de girassol, etc., pelo seu alto nível de ômega 6, que é excesso. Dr. Zerbini falou nesse ouvidinho aqui, só que ele tinha 20 e poucos anos de idade na época. Eu tive a santa felicidade de entrevistar o Dr. Zerbini umas duas ou 3 vezes. Né? Ele vinha muito a Brasília e a gente não perdia a santa oportunidade. Ele dizia que o grande golpe que nós levamos no Brasil foi ter abandonado a banha de porco e caído na história de utilizar o óleo engarrafado. Naquele tempo era enlatado, não era nem engarrafado, né? Não tinha o petzinho. Né? Ele dizia, eles, como diz o outro, contaram uma história falsa e nos obrigaram a abandonar aquilo que não produzia tantos problemas e nos indicaram os óleos que acabaram, como diz o outro, quase que matando uma geração inteira. Eles precisavam de prensar, vender o óleo pra gente para usar o farelo de soja para as vacas lá na Holanda. Mas é verdade, vender a farelo de soja para lá. Exatamente. Eu não quero dizer que nós vamos resolver o problema da depressão, mas eu faço um convite a você. Se você está achando que você não está dando conta de resolver, a depressão é uma incapacidade de resolver seus problemas, o cérebro não dá conta, ele está fraco. 20% da gordura do nosso cérebro é ômega, ácidos graxos essenciais. Caramba, então use esse alimento, coloque esse alimento na sua comida, põe esse óleo de avestruz na sua comida. É verdade. Uma coisa que eu queria também salientar é a respeito assim, das nossas células nervosas, chamado neurônios. Os neurônios têm uma capa na volta. Como eu fiz aqui da célula do nosso organismo, digamos que isso aqui fosse um neurônio, que envolve os neurônios, que chama-se camada de mielina. A camada de mielina é essencial para a proteção da célula. Então, por exemplo, o problema do Alzheimer tem muito a ver com a camada de mielina, né? Porque a célula sem mielina, sem ácidos graxos, ela começa a ficar estática, né? E a célula com ácidos graxos, ela se torna flexível. E nessa flexibilidade, cada célula do nosso organismo tem que se intercomunicar uma com a outra. E se tivermos os ácidos graxos entre elas se comunicam perfeitamente entre uma e a outra. Se não tiver ácido graxo, a célula morre. Entra em choque, sobretudo, né? Isso tanto faz para Alzheimer como para demência senil. Aliás, demência senil, eu quero provar com a minha mãe. Porque a minha mãe tem 89 anos, sabe de tudo da vida ainda. Mas ela, de repente, diz assim, minha filha, hoje é sábado. Não, mãe, é terça. Minha filha, hoje é terça mesmo? Daqui a 5 minutos ela pergunta de novo. Então eu digo para ela, mãe, vamos tomar porque eu quero te ver tão capaz quanto eu de lembrar de que dia que hoje é, para que eu não tenha que te repetir toda hora. Eu quero provar isso com a minha mãe. Mas melhor. Nome de Jesus. Nós tem pessoas em Manaus com Alzheimer, estão assistindo a nós agora. O senhor já não tinha mais jeito, vai ter 72 anos, condenado, porque não tinha mais saída. Alzheimer tomou conta dele e ele em casa não conhecia ninguém. 60 dias utilizando o óleo, ele teve num congresso, numa reunião lá em Manaus,
e eles sabem disso, porque nós estávamos lá em mais de 100 pessoas, e esse senhor desce do carro andando sozinho, senta e dá um depoimento e convida todo o grupo para comer uma galinha assada no sítio dele. Gente, aquilo todo mundo chorou. Eu sei que numa próxima vez que você vier, você deve ter um registro disso. Todo mundo chorou no evento, porque o pessoal conhecia ele. Então, gente, se você está com Alzheimer, mal de Parkinson, com as doenças degenerativas, eu não estou falando de remédio. Compre esse alimento, use esse alimento no seu dia a dia, muda a sua qualidade de vida. Esses exemplos aqui não é à toa, gente. Evangelizar também é falar de coisas boas que mudam a qualidade de vida. Olha, eu teria te conhecido uma vez só e passado por ti, se não houvesse depois resposta de tudo isso que nós já falamos aqui. Eu acho que a doutora, uma cardiologista conhecida, um trabalho dinâmico conhecido no Rio Grande do Sul, junto a pessoas portadoras de câncer. Quer dizer, eu não perderia seu tempo de despencar de lá, como cardiologista que é, como médica que é, dona da vida, como diz o outro, já não, né, não precisando como diz, dar satisfação para mais ninguém, para vir falar de um óleo, para falar de ômegas e para dizer que a vida pode ser melhor. Né? E nós que já atravessamos um pouquinho o cabo da esperança, né? Quer dizer, precisamos restaurar essa esperança, né, doutora? É isso mesmo. Posso falar um pouquinho mais, doutor? Diga, querida. Ainda tem mais, acho que 2 minutinhos. Então, assim, por exemplo, os ômegas, eles são anti-inflamatórios. E a maior doença do nosso coração, quer dizer, uma das maiores, uma das grandes doenças, é o processo inflamatório que existe dentro de cada vaso sanguíneo. O momento que nós tratarmos as células dos vasos sanguíneos, nós vamos estar tratando também o processo inflamatório que causa adesão das plaquetas, adesão do colesterol, adesão do triglicerídeo, adesão do cálcio, formando as famosas placas que levam ao infarto agudo do miocárdio, que também levam à isquemia cerebral, também levam à trombose. Então, com o uso do ômega, nós vamos prevenir muitas doenças do nosso organismo como um todo. Imagina uma pessoa sofrer de uma trombose, sofrer do infarto agudo do miocárdio, de uma isquemia cerebral, que depois fica pro resto da vida problema social para a família inteira. Tá certo. Né? Então, eu acho que os ômegas surgiram, como já o Francisco falou, é um bicho que deveria ter desaparecido junto com o dinossauro, né? E está aí. Está aí. Eu acho que né? É uma decisão divina, né? Só basta. Vai fazer 2 anos, né, que eu estive em Venezuela, aí eu descobri que eu tinha o câncer, aí os médicos falaram que já estava avançado, aí eles me deram de 10 a 15 dias de vida. No começo, o câncer foi acusado assim, na cabeça, em primeiro lugar, como ele era um tumor. Aí depois foi diagnosticado que era o câncer que tinha. Dali pegou para o intestino, mas como já estava tão avançado, ele pegou o corpo todo. Aí quando eu cheguei em Ouro Preto, me falaram que ia ter um curso, uma reunião, né, que ia ter sobre o óleo de avestruz. Aí uma colega minha, a Erli, me convidou, aí depois a Edilene também, né, e ela mora no Mato Grosso. Aí ela veio e falou para mim, só que eu tinha que esperar para ver se eu ia ter a chance de você conseguir, né, a vaga, porque era muita gente que ia. Aí por muito tempo ainda pensei assim, desistir, por causa que eu estava muito inchada, muita dor, e a estrada também não estava ajudando, né. O abdômen, meu, o coração, tudo estava atingindo, como os médicos mesmo falou. Aí eu fui, a minha colega deu muito apoio, falou, não, você vai, chega lá, nós arrumamos uma cama, você vai ficar deitada. E assim eu aceitei, fui para lá. Chegou lá, foi realmente, eu fiquei prostrada mesmo. E naquele instante chegou o Zé, né, ainda falou para mim, que era para mim poder passar o óleo, tanto tomar a dosagem, que era se preciso, mas também para mim poder começar a esfregar eles nas dores, né? Fiz a radioterapia, a quimioterapia, só que eu, graças a Deus, quando eu saía de lá, eu me sentia bem, né? Eu não tinha aquele mal-estar, tanto como as pessoas dizem que tinha, era tanto que eu acabava o tratamento, eu já podia vir embora. E muitos não, muitos ficam lá, né? Com aquele desânimo, aquela coisa, eu não, e o meu cabelo também não caiu, entendeu? Em lugar de cair, foi uma benção, só foi aumentando. Então os médicos falam para mim mesmo, viu? Eu não sei como que você fala, você bem que sabe que você tem a doença por causa dos exames, mas senão não fala que você tem essas doenças, não. Fala agora, assim, para você que esteja aqui ouvindo nesse momento, né? Para que você dê um pouquinho mais de esperança e faça o tratamento com óleo, porque para mim que tinha de 10 a 15 dias de vida, já está indo para 2 anos, o meu cabelo não caiu, o machucado que tinha só foi cicatrizando, não aumentaram. Então, eu não inchei mais como eu inchava, né? Então, eu falo para vocês também para poder fazer.
tratar, porque nós não podemos desanimar. A gente então constatou, né, através de biópsia, que a gente estava com esse problema na próstata, né? O câncer de próstata. Aí então, como acontece creio, com todas as famílias, entra aquele clima de nervosismo, de sofrimento para a gente, para o paciente, para toda a família. E logo então, fui encaminhado até o Hospital de Câncer de Barretos. E isso em junho do ano passado. E então, chegando lá, através do primeiro exame e avaliação, o médico achou por bem que a próstata deveria ser retirada, devido ao estado que se encontrava. Aí marcando então já a cirurgia para dezembro do mesmo ano. Voltando para a cirurgia em dezembro, fui surpreendido com uma nova avaliação, que o médico disse a mim que o mesmo resultado de junho anterior, do resultado da avaliação anterior, não havia alterado em nada 6, 7 meses depois. Que então a minha cirurgia seria suspensa, e até perguntou para mim se eu estava tomando algum medicamento. Ele ficou surpreso, porque aquilo não parecia normal. Eu disse a ele que não estaria tomando nada. Não disse que estava tomando aí um suplemento alimentar, que é o óleo de avestruz. Mas fiquei quieto, não disse nada. Então, marcou ele disse que o meu problema seria resolvido, seria mais viável, resolver através de radioterapia, e marcou então que eu voltasse àquela unidade em fevereiro para começar as sessões de rádio. 37 sessões. Então, e eu continuei então usando esse suplemento, esse óleo de avestruz, era a única coisa que eu tomava e que tomo até hoje. E então, fazendo essas sessões de rádio, já fui avisado logo que teria, como é que fala, assim, alguns problemas apareceriam, né, como muita dor na urina, poderia até travar, usar sonda, tá? Mas que em alguns casos, às vezes, era menos grave. E eu tive assim tanta sorte que, vendo meus colegas reclamando e tomando medicamento, outros com sonda, o meu caso ocorreu tudo dentro da normalidade, as 37 sessões de radioterapia. Então, e eles ficavam assim surpresos, né, perguntando para mim: Jair, o que você faz? Você está tomando o quê, cara? Eu falei: olha, meu amigo, eu estou tomando óleo de avestruz, porque eu descobri isso lá em Rondônia, que ele tem os 3 ômega 3, e além do mais aumenta a imunidade, então se faz bem para a saúde, é um óleo simples e normal, comum, eu estou usando, né? E assim continuei usando, e graças a Deus terminou as sessões de radioterapia. Aí o médico me mandou de volta para voltar 90 dias depois para a primeira avaliação, para ver como é que estava o meu estado. Voltando lá 90 dias depois, quando ele viu o resultado do PSA, que antes era 8, tinha caído para 4, ele ficou surpreso, se alegrou, me abraçou e disse: rapaz, você está curado. É brincadeira, olha, o resultado é o mais animador e satisfatório possível. Você está de parabéns, agora volta somente para fazer esse acompanhamento e as avaliações, mas você está muito bem. Então, eu fui avisado desde o início, ou na cirurgia ou na radioterapia, que a gente sofreria algum tipo de sequelas. Sobretudo em se tratando da questão da potência, né? O que mais preocupa o nosso paciente, sobretudo quando mais jovem. E eu tenho a dizer a vocês que, graças a Deus, Ele que colocou na minha vida, através de amigos, este suplemento alimentar, este óleo, eu nem nesse aspecto não senti nada. Eu estou 90% o que eu era antes. Eu acho que esse 10% da idade também vai aumentando, né? Acho que já é quase faz parte da idade, né? Mas eu estou muito bem, maravilhosamente bem. Então, eu digo a você que me ouve, pode fazer essa experiência, faça como eu fiz,
porque é um óleo abençoado e você jamais vai se arrepender, você vai se sentir muito bem. Até porque um dos principais objetivos dele e a ação, o efeito dele é aumentar a imunidade. E se nós estamos com a imunidade alta, todo o tratamento de fisioterapia, radioterapia, quimioterapia, aliás, vai dar tudo muito certo, né? Então, que vocês façam essa experiência e eu estarei sempre torcendo e rezando por vocês. Porque o que eu quero com isso é, como eu estou sentindo bem, como eu fui feliz em todo esse meu tratamento, eu quero que você também aconteça o mesmo